E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Atrasado? Sim, mas vamos dando continuidade a eles, indo para o relatório de junho do JSRE 11. Vamos direto para o relatório para a gente não perder muito tempo. Relatório de junho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Mais fácil da gente ver. Acho que tá bom, né? Relatório do JSRE, Fundo Multigestão do Banco Safra, né? Vou deixar aqui em cima o vídeo mais longo que a gente fez do fundo, falando, né, que ele é um mandato que permite ter outros imóveis ali dentro, além de lajes. Hoje ele tá laje, mas ele pode ter outras coisas, então não é pra gente ficar surpreso com isso. Mas vejam no vídeo aí que tá melhor explicado. O fundo fechou a R$ 66 a cota, o patrimonial a 101. A gente viu uma diferença grande entre mercado e patrimonial. O mercado ainda está meio receoso com lajes, né? Apesar de, na vida real, as vacâncias estarem diminuindo e o fundo tá fazendo mais locações, na bolsa a cota ainda não está respondendo tanto, né? O pessoal tá com o pé meio atrás ainda para lajes. O fundo tem 2,1 de patrimônio, bi, bastante coisa. Atrelada a uma área gigantesca que o fundo tem, né? 122 mil metros quadrados, os imóveis são bem grandes. Muitos cotistas, apesar de que esse valor já diminuiu bastante ao longo do tempo, já foi mais de 100 mil, e hoje ele está com 88 mil, mostra exatamente aquilo de que o mercado está um pouco receoso, né, com lajes. Então a gente vê essa queda no número de cotistas. E a liquidez média diária aqui na casa de 1 milhão e 700 mil, né, bastante coisa. Uma liquidez bem boa, né. Falando dos comentários do gestor, nova alocação no Tower Bridge, diminuindo aqui a vacância física de 4,5 para 3,8. No Rocha Verá, nova alocação diminuindo a vacância de 5,4 para 4,8. E a vacância física consolidada caindo para 2,6. Muito bom valor, esse valor aqui, né? Tá quase zerado, muito bom. E aí, como eu falei, né? No mercado real, as locações estão acontecendo. A gente já vê valores de vacância física abaixo de 5% nos imóveis, né? Não é exatamente a mesma coisa para vacância financeira, porque tem carência, desconto, a gente vai ver mais lá para baixo no relatório, mas a gente vê que está alocando, mas na bolsa é que não está respondendo ainda, né? 2,6 de vacância é realmente um valor muito bom, assim, já é uma vacância física muito baixa. Além disso, o fundo fez a venda aqui do CRI Venâncio, aquele CRI que eles compraram do JSR, né, do outro fundo da casa, que pegou meio mal, assim, né, por óbvio. E aqui o padrão do relatório do JSRE, né, com pequeno ganho de capital. Quanto foi, quanto que vai distribuir, quando vai distribuir, é isso aí. Um dia o cotista descobre. Com essa venda, o fundo vai ficar com 18 milhões em caixa. Se eu bem me lembro de relatórios passados, o fundo tinha alocado 10 milhões nesse CRI. Então esses 10 milhões voltam, né, como principal e somam esses 18 milhões aqui que o fundo vai ter lá nas disponibilidades, né, para reforçar o caixa. E esse mês teve um aumento nas despesas referente aqui a esse aporte no Tower Bridge e de prestação de serviço, que a gente vê mais para baixo na DRE. O guidance não mudou, continua aqui naquela casa de 48 a 56 centavos. No primeiro semestre, a distribuição foi toda aqui em 48 centavos, né, no mínimo do guidance. Então, não teria muito motivo para acreditar que agora vai ser diferente no segundo, mas se for, ótimo, né? Porém, neste mês, por conta desse aumento na despesa, teve um uso da reserva, que está em 19 centavos. Informação esta que às vezes está aqui, às vezes não está aqui. Nesse mês ela apareceu, então tem 19 centavos na reserva. E o fundo gerou 41, usando 7 centavinhos para pagar os 48. 1% de taxa de administração, muito boa taxa de administração, inclusive. E essa taxa de performance aqui, que é 20% acima do QCD IGPM mais 6, mas o fundo praticamente não vende nada, então não tem esse impacto da taxa de performance nem em cima ali. Mas particularmente eu não gosto muito de taxa de performance, não. Falando da DRE, comentário antes, né? Tem a linha de junho aqui. Eles podiam colocar as outras linhas aqui, né? De abril, de maio, para a gente poder comparar os dados. Mas eles não colocam, então foi difícil ter que lembrar tudo ou olhar os outros relatórios mais antigos para ver efetivamente se isso está gerando mais despesa, menos despesa, para a gente poder ter uma dimensão dos valores, né? Nesse mês, o que impactou, como a gente viu, foram aumentos das despesas aqui, para 2,5 milhões. Aí eu olhei o relatório do mês passado, esse valor foi de 150 mil, então foi um aumento brutal esse mês, né? Foi um valor grande nas despesas. E a despesa do CRI, do Rocha Verá, este CRI, esse que está citado aqui embaixo, que o CRI emitido em. Esse CRI ele foi emitido muito mais lá atrás,
E aí em 2024 ele foi rolado mais uma vez até 2029 com amortização no vencimento para pagar tudo de uma vez, CDI mais 2,6. Ou seja, ele tem um impacto grande nesse de juros aqui, né? CDI mais 2,6 é 17,6%. Então é um valor muito pesado, cara, para o resultado, que somou junto com as despesas. Então deu um resultado de 41 centavos. Como isso aqui costuma vir menor, aqui vem na casa de 51, 52, mas esse mês vem muito alto. Só que esse CRI tem um impacto muito alto, cara. E aí, será que eu estou exagerando? Só a gente vê aqui, ó. Da receita potencial, se a gente tirar a vacância, considerar a imobiliária mesmo, do que ele distribui, aqui na casa aqui foi 41, mas vamos botar 50 centavos. Pô, praticamente 10 centavos, 20% do resultado é da despesa daquele CRI. Então é muito do resultado. O fundo tem maneiras de tratar isso, mas ele prefere ficar rolando essa dívida, assim. E é uma coisa que, sei lá, acho que os cotistas meio que acostumaram, não sei se o pessoal reclama, sabe? Mas é um impacto grande, assim. E só para relembrar essa questão da vacância aqui, né? Quando o fundo tem uma vacância mais alta, ele é impactado de duas formas negativas. Primeiro, na vacância, que ele deixa de receber, e na despesa operacional, porque o fundo paga as contas do imóvel. Ali, IPTU, água, luz, esse tipo de coisa. Então, quando ele vai zerando essa vacância, ele vai tendo um duplo benefício, porque a despesa diminui, além de a vacância também diminuir. Então, agora ele está ali perto de zerar as vacâncias, é muito bom, né? Porque melhora os resultados no fim das contas. Em relação ao histórico de rendimentos, a gente tem aqui o fundo gerando na casa de 52 centavos, como nós falamos, né? Gerando aquela reservinha que agora está em 19, e esse mês que gerou um pouco menos e vem pagando os 48 centavos. Esse piquinho maior aqui foi da venda do HGPO, lá no final do ano, que ele se fez de parte dos fundos imobiliários. Resultados que vem apanhando um pouco, né? Liquidez. Aqui a gente vê o número de cotistas caindo, como a gente falou mais cedo, né? Que mostra que os cotistas ainda estão meio receosos, assim como o fundo de lajes. E aqui na parte do balanço é que a gente consegue ver que a tratativa do CRI poderia ser dada por aqui. O fundo ele tem uma concentração grande aqui do PL no Tower Bridge, 1 bilhão no valor do imóvel. O CRI ele é de 135 milhões. Então, se o fundo vendesse 10% disso aqui, daria uns 100 milhões, pagaria boa parte disso aqui, ficando ali com 35 milhões de dívida, mais ou menos. Apesar de 135 milhões ser pouco em relação ao patrimônio total, os 2,1 bi, né? Tem mais aqui embaixo, para o patrimônio é pouco, mas por resultado a gente vê que o impacto lá de juros é grande. A gente não tem uma perspectiva de CDI cair por agora. Então aqueles 17,6% que tem lá de CDI, eles podem ter um impacto, podem não, né? Eles têm um impacto muito grande sobre o resultado, apesar de no PL ser pouco. E o fundo, pô, por mim eles tinham que endereçar isso aqui, cara. Precisava ser a primeira coisa para o fundo endereçar. Mas enfim, aqui 18,6 milhões, que foi para títulos, né? E 13 milhões em caixa, que aí aqueles 18 milhões que eles citaram lá no texto, tá no meio disso aqui, né? De caixas e dos títulos públicos, que é disponibilidade, de uma maneira geral. 97% em imóveis, né? Muito bom. Tem poucos investimentos fora imóveis. E esses 135 milhões aqui do CRI, né, da alavancagem, já foi 150. Eles pagaram 15 milhões há um tempo atrás. Acho que eu citei isso no vídeo mais longo. Se eu não coloquei lá no início, eu boto aqui agora. Mas se eu coloquei lá no início, tá lá no início do vídeo. E então vale a pena dar uma olhada lá. Só que eles pagaram esses 15 milhões e desde então vem rolando essa dívida de 135, né? E sendo que eles podiam fazer essa tratativa, como a gente conversou ainda agora, para diminuir lá o impacto. Mas enfim. Falando sobre a receita, né? O fundo também é concentrado no Tower Bridge, na mesma proporção, de 47%, o que é um ponto de atenção, tem que levar isso aqui em consideração na hora de fazer a precificação desse fundo, porque apesar do imóvel ser bom e estar numa boa região, não deixa de ser uma concentração, né? Qualquer coisa que aconteça ali é 50% da receita que impacta. 76% dos contratos em IPCA, muito bom também, é menos volátil, né, do que o GPM. Vencimentos e revisionais, poucos vencimentos para esse ano ali, não vão ter novas renovações, né, de contrato. Revisionais, 26% ainda para ser feito, aquele reajuste de contrato no valor do contrato. Em si, vai sair de 80 para 85 metro quadrado, esse tipo de coisa. E reajustes, que é repassar aqui o IPCA e o GPM, também tem algumas coisinhas aí para fazer no terceiro e quarto trimestre, né? Lá no quarto que tem um impacto maior aqui de IPCA, mas que o fundo está conseguindo repassar tudo direitinho.
Em relação aos inquilinos, bastante inquilinos, né, um fundo bem diversificado, tanto em áreas aqui, quanto em inquilinos. Nomes grandes, né, de inquilinos também, muito bom. Falando dos imóveis aqui, né, classificação, todos os imóveis do fundo são muito bons, bem localizados até, inclusive, também. Como a gente viu, a vacância na casa de 3,8 física, aqui no Tower Bridge. No Rocha Verá, vários inquilinos, 4,8 de vacância física também, muito bom. No W Torre, zerada a vacância. No Edifício Paulista, zerada a vacância, sem do que reclamar. E tem uma laje lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, que não faz a menor diferença pro fundo, né? Eles compraram isso muito tempo atrás, então se vender hoje, vende até com prejuízo. Então deixa aí, são 700 metros quadrados só, não atrapalha não. No consolidado, 2,6 de vacância física e menos de 5% de vacância financeira. Aí tem essa diferencinha aqui por desconto, carência e tal. Mas menos de 5% já é muito bom, né? Já é muito bom. A gestão trabalhou bem em relação às vacâncias. O posicionamento dos imóveis, né? Paulista, aqui é Pinheiros, se bem me lembro. Aqui, finalzinho da Berrine e o finalzinho, o iníciozinho da Chucre Zaidan. Aí tá o pior localizadinho aqui é o Rocha Verá, mas que tenha recebido uma boa absorção líquida, né? Tem locado bastante, e o Tower Bridge também. Então, meio que é isso, pessoal. O fundo em si está rodando bem. Não resolve aquela questão do CRI. Tem trabalhado muito bem em cima das vacâncias. Podia ter explicado um pouco melhor aquela questão da venda do CRI Venâncio, né? Mas, no geral, foi mais um mês de normalidade. Assim, nada muito excepcional, não, beleza? Então, daqui a pouco sai o vídeo de julho, tentando colocar as datas em dia. Valeu!